cálice transborda. Em tua presença sou como criança. Você me mantém de pé. Permaneça. Você me mantém de pé. Aleluia. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Uns confiam em carros e outros em cavalos. Nós permaneceremos de pé por causa do nome do Senhor. Aleluia. Nós estamos cantando exatamente isso. Tu unges minha cabeça, meu cálice transborda. Eu permanecerei de pé. Na verdade, o Senhor é quem nos sustenta de pé. E alguns estão depositando toda a sua confiança em carros, em cavalos, em riquezas, em sabedoria humana. Mas nós confiamos no nosso Deus, o Todo-Poderoso, aquele que fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. Aquele que nos tirou de um lamaçal de pecado e nos colocou em um alto e bom lugar, num lugar seguro. Oh, aleluia! Aquele que pagou um alto preço pela nossa vida, quando a nossa vida não tinha valor algum. Oh, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos em Deus. Oh, nós dependemos de Deus. Nós precisamos de Deus. Oh, aleluia. Oh, obrigado, Pai, por essa noite poderosa e gloriosa, porque Tu és tão bom. E a Tua palavra será ministrada, e porque ela será ministrada, nós seremos alcançados por ela. Pai, obrigado pelo Teu Santo Espírito que nos ajuda, auxilia. Obrigado porque Ele nos orienta, sinaliza e coopera conosco. Obrigado, Pai, pelo Teu Santo Espírito. Amigo Espírito Santo, obrigado. Reconhecemos a Sua presença e o Teu grande valor. Obrigado por Tua vida, Pai, em operação em nossa vida. Obrigado porque por causa dessa vida em operação na nossa vida, faz toda a diferença na nossa vida. Oh, obrigado porque nós vamos alcançar lugares que jamais poderíamos chegar, por causa dessa vida em operação. E obrigado porque a nossa confiança está depositada totalmente em Ti. Obrigado porque dependemos totalmente de Ti. Obrigado porque a nossa fonte de contentamento está em Ti. Oh, obrigado porque a nossa fonte de satisfação está em Ti. Oh, aleluia, obrigado porque nada nem ninguém poderá tomar o Teu lugar. Oh, nós queremos, Pai amado, estar cada vez mais convencidos, Pai amado, e crescendo em uma consciência de eternidade, para que nós possamos soltar as coisas deste mundo e abraçar de uma forma mais feroz, de uma forma mais intensa, todas as coisas que fazem parte do Teu reino. Oh, Pai, muito obrigado por bondade e fidelidade que nos alcança todos os dias, em o nome de Jesus. Aleluia. Muito obrigado. Senta um pouquinho. Boa noite, amados. Você está chegando. Enquanto você está chegando, eu vou tomar água. Aleluia. Boa noite. Graça e paz. Sextou para você também? Porque para mim sextou. No caminho de casa até a chegada da igreja, quando nós passamos por alguns estabelecimentos, há uma grande euforia, porque para eles sextou. E eles estão depositando ou buscando a sua fonte de contentamento e de alegria em coisas vãs e passageiras. E por que não nós, que temos a plena convicção de tudo aquilo que Deus já fez por nós, uma eternidade garantida com Ele, porque nós de repente não chegamos com tanta empolgação? Quando sextou,
para uma cesta profética, porque a gente não salta de alegria, porque a gente não vibra. Oh, aleluia! Deixa eu te dizer algo. A minha carne queria estar em casa deitada nessa hora. Mas glória a Deus, porque ela não manda mais. Outrora ela mandou, mas ela não manda mais. Toda vez que ela diz fica, eu digo, eu vou. Eu sou desobediente aos comandos da carne, porque ela só me leva para o prejuízo. Aleluia. Mas deixa eu te dizer, muitos estão confiando em carros e em cavalos. Muitos estão confiando em riquezas, em sabedoria, se apoiando no seu próprio entendimento. Mas a Bíblia diz, confia no Senhor de todo o teu coração. Não é confiar de qualquer jeito, é de todo o teu coração. Confia no Senhor de todo o teu coração. Dependa do Senhor de todo o seu coração. Tenha uma consciência que você precisa dele de todo o seu coração. Aleluia. E algumas pessoas eu passando e passava por uma esquina e passava por outra e tanta euforia, porque não é alegria. Alegria nós temos. Era euforia mesmo, porque precisa de algo externo para provocar um riso. Precisa de uma substância para provocar um comportamento. Mas louvado seja Deus, porque nós não precisamos de substância alguma. Precisamos da plena convicção de tudo aquilo que Deus já fez por nós. Por isso nós acordamos alegres, nós permanecemos alegres, nós vamos dormir alegres, animados no Senhor. Por causa dessa consciência. Mas abra por favor em João, capítulo 15. Aleluia. Ficará assim, ó, como um canarinho bega cantando. As pessoas não entendem. A pressão chegando e você cantando. O diabo mesmo não entende. Ele disse, eu vou aumentar, como foi dito lá, eu vou aumentar a força aí da fornalha, eu vou aumentar para ver se ele se esperneia um pouquinho. E aí canta e dança. Se estava só cantando, passa a dançar. Porque o justo viverá pela fé. E essa semana a gente estava lá ensinando no grupo familiar. E como é bom ensinar no grupo familiar, porque você volta ao princípio de tanto ensino maravilhoso e algo tão simples e poderoso. Ei, confessa a palavra, creia no coração, confessa a palavra, construa a tua vida sob a palavra, crendo com o coração, falando. Oh, aleluia! Mas às vezes a gente se comporta só falando coisas sem futuro, mas vamos aqui para a palavra. João capítulo 15 diz assim, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais frutos, mais fruto ainda. Então a gente já pode perceber aqui que o desejo do Senhor é que nós tenhamos uma vida produtiva. A improdutividade ou a infertilidade, ela não tem parte com Deus. Jesus diz, eu sou a videira, meu pai é o agricultor, ó, ele vai te limpar, ele vai te poldar, ele vai te organizar para que você dê fruto. Então, o nosso compromisso com Deus é dar fruto. Ser produtivo. Verso 3, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então há uma iniciativa que precisa ser nossa. O Senhor diz assim, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Há um passo que deve ser dado primeiro da nossa parte. Porque o Senhor já fez a sua parte. E há uma disposição, posso te garantir, uma disposição diária e contínua da parte do Senhor para nos alcançar. O Senhor amanhã, Ele não vai acordar mal-humorado não, como alguns de nós acordam. Principalmente quando é para acordar para trabalhar de madrugada.
Às vezes o cara não acorda muito bem, não. Mas o Senhor não há esse tipo de reação, de comportamento. Ele sempre está disposto para nos ajudar, para nos colocar no melhor, para nos encaminhar, para nos orientar, para nos mostrar o que a gente precisa fazer e precisa deixar de fazer. Essa disposição do coração do Senhor, ela não muda, porque a Bíblia diz que Ele é imutável. Ele não muda. Mas nós precisamos dar esse passo de permanecer nele. Não ir lá de vez em quando. Não se apresentar. A Bíblia fala lá em Salmos que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A habitação fala de uma moradia e não de uma visitação. Não é aquele que visita o esconderijo do Altíssimo, de vez em quando, de 8 em 8 dias, a cada domingo à noite, a partir das 18 horas, na Assis Chateaubriand, 35,5. Não é, é aquele que habita, aquele que está lá sempre, morando com Ele, aleluia. Então, amados, precisamos ter essa consciência que existe uma parte que é nossa. Parte é de Deus e parte é nossa. E nós precisamos permanecer nele. Verso 5. Jesus volta a dizer: eu sou a videira. Vós, os ramos. Quem permanece em mim e eu nele. Olha ele falando de novo. Primeiro tem que ser observado aonde eu estou. Esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. E é exatamente nesse ponto que a gente se apega nessa noite, para que a gente possa crescer com essa consciência de dependência. Sabe aquela pessoa que depende, como a gente até falou, de algumas coisas externas para se alegrar? Tem pessoas que têm uma dependência, por exemplo, emocional. Se não falar, se não der boa noite, se não abraçar, se não cumprimentar, se não pegar a mão, aquela pessoa fica mal. É uma dependência emocional. Uma dependência emocional, às vezes, de um certo alguém. Se esse alguém não se apresenta ou se distancia, vai causar uma reação diferente. Existem vários tipos de dependência. Mas o Senhor nos ensina, através da sua palavra, que a nossa dependência tem que ser nele. Porque dependência é sinônimo de confiança. Eu dependo do Senhor, eu confio no Senhor, eu permaneço no Senhor, porque se eu estiver nele, verdadeiramente, eu darei frutos. Sem ele, nada posso fazer. O Senhor, em poucos versículos, ele fala: eu que sou a videira. Não é você que é a videira não, viu? Eu sou a videira. Jesus está lembrando a gente, aí ele fala, mas 4 versículos depois, eu sou a videira. Esse ensino, com essa redundância, com essa repetição, acontece justamente para nos chamar a atenção que muitas vezes nós estamos nos comportando como que nós somos a videira. E Jesus é o ramo, que eu tenho a força e que Ele vai fazer o que a gente quer. Onde nós precisamos estar nele para que tudo aconteça. Oh, aleluia! E como é bom ser dependente dele. Como é bom depositar a nossa confiança nele. Como é bom saber que a força da produtividade está nele, não está em nós. Quando em Deuteronômio o Senhor fala lá no Antigo Testamento, olhe, quando você conquistar boas casas, bons carros, alcançar algumas coisas, não diga no teu coração, foi a minha força que alcançou, porque antes de chegar na nossa boca, chega no nosso coração. Foi a minha força que conquistei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Foi não. Fazer igual a pastor Pedro, belezinha, não foi não, belezinha. Foi o Senhor por meio de nós. Foi pela graça em operação na nossa vida. Foi pelo favor imerecido se manifestando. Porque eu vou te dizer, como é bom nós reconhecermos as nossas conquistas, entendendo que não fomos nós,
Olhar para trás, meu Deus do céu, só podia ter sido tu. Eu não tinha inteligência suficiente para fazer uma coisa dessa. Eu não tinha capacidade para falar dessa forma. Eu não tinha habilidade para desenvolver esse trabalho. Só podia ter sido o Senhor. E deixa eu te dizer, um reconhecimento ao Senhor. Como diz lá em Provérbios, a gente lê quase todo culto, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Ele vai continuar endireitando as nossas veredas. Porque ainda nós não somos perfeitos. Nós precisamos de aperfeiçoar várias áreas da nossa vida ainda. Mas esse aperfeiçoamento começa quando nós reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos. Pai, muito obrigado porque Tu é que me dá essa habilidade. Pai, muito obrigado porque Tu que me dá essa força, essa saúde, essa sabedoria e assim por diante. Foi você que abriu essa porta. Foi você que fez essa conexão com essa pessoa. Foi você que abriu essa condição de arrumar esse emprego, fechar esse contrato. Ei, nada é por acaso. O Senhor continua movendo situações. Quantas vezes nós ouvimos testemunhos de pessoas que são inspiradas pelo Espírito a sair de casa, ir para o supermercado, fazer uma feira sem nem saber para quem. Mas do outro lado da linha tinha uma outra pessoa clamando por uma feira. E estava clamando a quem? Ao Senhor, ao Todo-Poderoso. E aí o Senhor une essas pessoas e alcança as duas. Uma para dar, outra para receber. Só pode ser Deus, meu irmão. Isso não é história de Hollywood, não. Isso é história sobrenatural, que se manifesta desde que nós estejamos ligados a Ele. Tanto no tocante a dar, como receber. Porque tem alguns momentos que nós vamos estar prontos para dar. Devemos estar prontos para dar, mas também devemos estar abertos a receber, não orgulhosos o suficiente para rejeitar. Oh, aleluia! Então, amados, o Senhor é a videira e nós somos os ramos. Dependemos dele para que nós possamos produzir. E nesses últimos dias, últimos cultos e ainda alguns cultos que virão, nós vamos ouvir muito disso. Sabe por quê? A gente entende. A nova fase foi apresentada, foi aberta, coisas maiores chegarão. E se nós não estivermos bem conscientes que é Deus fazendo, por meio de nós, para nós e apesar de nós, se essa consciência não estiver bem latente em nossas vidas, a gente pode se perder e achar que somos o tal, somos alguma coisa, somos a videira, sair da posição de ramo e se tornar videira. Porque rapaz, como é que pode? Eu vou só contar um breve testemunho rápido. Tem um produto na loja que eu passei durante muito tempo comprando uma caixa desse produto. Comprava só uma caixa, dava para uma semana. E passou, e chegou um tempo que não há nem medo, nem constrangimento para comprar 50 caixas, 100 caixas, daquele mesmo produto. E a gente começa a perceber que não é natural aquilo ali. Não é natural. Só pode ser Deus. Só pode ser Deus. Nos mínimos detalhes. Deixa eu te dizer, você vai fazer coisas que naturalmente a sua força e a sua inteligência não poderia realizar. Foi falado em um outro tempo aqui que você faria aquilo, produziria em um ano o que você não conseguiria produzir em 10 anos, por causa da força do Espírito agindo na sua vida. E nós estamos chegando nessa fase adulta. Adulta, coisas maiores, coisas melhores, mas para que essas coisas maiores e melhores se manifestem e permaneça. Porque pode se manifestar, mas se não tivermos cuidado, pode se perder. Pode serem estragadas. Mas para que se manifestem e permaneça, precisamos agir como adultos. Precisamos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, do início até hoje. Não esquecendo nenhum momento, reconhecendo. Em todas as nossas fases da vida, em todas as nossas etapas,
E eu falo do natural, eu falo do espiritual. Todas as etapas, elas precisam passar pelo crivo do reconhecimento a Deus. Porque se não for Deus, nada podemos fazer. Quem somos nós sem Cristo? Porque é por Ele, por meio dEle, para Ele. Se não for por Ele, por meio dEle e para Ele, para quem será? Vai ser para mim mesmo? Vai ser para o meu próprio deleite? A Bíblia nos chama a atenção quando em algum momento nós podemos pedir e não ter atendido aquele pedido. Por quê? Pede para gastar em seus próprios deleites. Somente para o seu agrado pessoal, sem propósito algum. Pede, mas não recebe. Mas a Bíblia diz, permanece em mim, porque você vai pedir e vai receber. Nós só vamos ter tudo que nós pedirmos se nós estivermos ligados a Ele. E nós, conectados a Ele, com certeza, a essência será a dele, não a nossa. Não haverá variação, não haverá mudança. Haverá uma estabilidade da parte do Senhor. Sem ti nada podemos fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Verso 7 diz, se permanecerdes em mim, há uma condição. E as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Precisamos permanecer nele e as palavras dele permanecerem em nós. A verdade da palavra. A palavra que nos lava, como diz no início do texto. Pois vocês estão sendo lavados, ou seja, estávamos numa condição de impureza. Nós não estávamos com a condição de produtividade, mas o Senhor começou a nos lavar com a palavra. E a palavra foi nos lavando, nos tornando aquele que podemos ser capazes de produzir, porque estamos ligados a Ele. Aleluia. E nesses últimos dias, nesses últimos tempos, por causa das coisas maiores que virão, essa consciência de eternidade, ela precisa crescer. Abra, por favor, lá em Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 4. Diz assim, Paulo, escrevendo ao Filipenses, diz assim, bem que eu poderia confiar também na carne. Podemos trocar a palavra confiar, depender, bem que eu poderia depender também na carne. Se qualquer outro pensa que pode se confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha o currículo de Paulo. E ele estava apresentando todas essas credenciais que por um tempo ele apresentou aonde ele ia. Aonde ele chegava, ele dizia, eu sou circuncidado, eu sou fariseu, eu sou perseguidor da igreja por causa do zelo. Mas, verso 7, o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Aleluia. Paulo entendia que existia por um tempo grande importância na vida dele e daqueles que conviviam com ele, todas essas credenciais, esse currículo que Paulo apresentava. Mas à medida que ele conhecia a Cristo, todas essas coisas que aos olhos naturais e humanos eram valorosas, perdiam valor. Na medida que ele conhecia, perdia o valor. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Oh, aleluia!
Paulo trazia esse entendimento que outrora vocês ouviram falar de tudo aquilo que eu apresentava, do que eu era e daquilo que eu me gabava ser diante dos homens. Mas à medida que eu conhecer a Cristo Jesus, o meu Senhor, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, todas essas coisas se tornaram nada. Ou seja, se por um tempo eu confiei em carros, se por um tempo eu confiei em cavalos, se por um tempo eu me gabei porque era circuncidado, que eu era isso, que eu era aquilo aí, hoje já não vale nada. E ele disse assim: o que me importa é continuar conhecendo a Cristo e ser achado nele. Porque você sabia que tem muitas pessoas que conhecem a Cristo? Tem pessoas que conhecem a Cristo, conhecem a palavra, mas não é encontrado nele. Não está ligado à videira. E a Bíblia fala: aquele que não está ligado à videira se torna improdutivo. É preciso ter esse entendimento. Eu quero conhecer a Cristo, mas eu quero ser achado nele. Eu quero ser encontrado nele. O Senhor olhar para Cristo e me ver você. Aleluia. Essa consciência de conectividade, de ligação. Não se perder. Não viver independente. Agora eu sou um ramo produtivo, eu não preciso mais da videira. Eu vou fazer do jeito que eu quero. Faz não. Vai apodrecer, vai secar. E quando secar, vai para o fogo. A Bíblia diz isso aí. Então é melhor nós cuidarmos em permanecermos o quê? Produtivos, verdinhos. Uma folhagem em dia, ligado a Ele. Oh, aleluia. E ele diz: por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, amados, precisamos desenvolver essa vida de fé e confiar no nosso Deus, que é todo-poderoso. Existem coisas grandes e maravilhosas da parte de Deus para nos alcançar, para se manifestar em nossas vidas. Mas nós precisamos entender: eu não sou a videira é Cristo. Eu vou continuar como um ramo, mesmo que eu produza muito, mesmo que eu seja bem produtivo, mas eu só sou produtivo por causa dele, por causa da graça dele, por causa do favor dele, por causa do amor dele. Uma consciência de dependência, uma consciência de uma confiança cada vez maior. Meu Deus, como é bom, Pai, sair de casa e confiar em Ti, sem medo algum. Lembra agora há pouco que nós estávamos passando por uma Covid, por uma epidemia, que havia um temor de sair de casa, que horrível era, e para chegar em casa tinha que entrar quase pelado para não levar a roupa para dentro de casa, para não contaminar o... E aí chega a notícia: está tudo liberado, está tudo livre. Você levanta as mãos para o céu: Pai, obrigado, porque eu posso ir e vir, sem problema algum, sem limitação alguma. O Senhor está comigo. Oh, aleluia. Essa segurança de poder se locomover, de ir para alguns lugares, independente de... entendendo, o Senhor está comigo, e eu estou nele, eu permaneço nele, eu vou continuar produzindo por meio dele, para a honra e glória dele. Aleluia. Uma vida que glorifica o nome do Senhor, uma vida que exalta o reino de Deus, deve ser o nosso alvo, diário e continuamente. Então, entendemos que sem Ele, nada podemos fazer. E que todas as vezes que tivermos a oportunidade de manifestar algo, entenda: não é você, é Cristo por meio de você. Ele continua sendo a videira. Diga assim: eu sou um ramo. Não é o sobrenome não, Ramos não. Viu? Tem algumas pessoas que têm o nome Ramos no sobrenome. Eu sou um ramo da videira. Diga assim: eu sou um ramo da videira. Da videira.
aleluia, que produz uvas, que é bom para o coração. Ou seja, cada comportamento nosso, cada posicionamento nosso deve melhorar a condição daquele nosso irmão. Deve ser para beneficiar ele, não diminuir nem degradar ele. Aleluia. Precisamos considerar o que temos, o que éramos sem Cristo, como um refúgio. Eu fui doutor, eu era advogado, eu não sei o quê, eu comerciante. Ei, diante de Cristo tudo se torna nada. Tudo perde o valor. Mas glória a Deus que Ele nos deu valor por meio dele. Amém? Sejam abençoados na prática da palavra. Venha Rávila e continue consciente que você é ramo.